Então, nós somos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, estamos vizinhos aqui do Ceará. Os primeiros indicadores. Nós vamos fazer uma apresentação rápida de alguns indicadores lá do nosso núcleo, só para o final. Então, vá, abre. Não é no .br, vá, abra. Nós estamos com alunos, esses alunos são todos eles da primeira turma, mas nós temos também que vieram, alunos da primeira turma vieram para conhecer, para ver a experiência do mestrado profissional. Além disso, estamos com a professora Silene e o professor Marcos Uben, que são professores lá dos nossos núcleos, e os alunos Evanilson, Suedson, Geina, Azenate, Ana Paula, que estão também conosco. Então, eu trouxe aqui bem rápido alguns indicadores do nosso núcleo para vocês terem uma ideia, em 5 minutos, mais ou menos, como está a nossa situação lá nesses 2 anos. Pode passar, por favor. Então, nós temos as 2 turmas, a primeira turma com 13 alunos, a segunda com 8, total de alunos matriculados, os alunos bolsistas, já tivemos alguns alunos especiais, alguns desses irão fazer agora, tentar entrar agora nesse processo desse ano. Por favor, Luana. Bom, nós tivemos 3 atividades acadêmicas, que foram 2 aulas inaugurais, uma com o professor Junot, sobre a reforma do ensino médio, uma outra com o professor da UFRN, sobre a paideia, a educação é filosofia, e tivemos um minicurso sobre a dimensão política do ensino de filosofia. Certo? Então, essas 3 atividades, além das atividades dos componentes normais. E aqui nós temos, da nossa pesquisa, a gente tentou fazer uma divisão, então nós temos, nas 2 linhas de pesquisa, os projetos que a gente tem, 9 estão dentro da prática de ensino de filosofia, e 12 dentro de temas em filosofia e ensino. E tentamos ali colocar mais ou menos o foco dessas pesquisas, né? Então a gente tem uma em aspectos institucionais, 3 em produção de material didático, 7 em metodologia do ensino e 10 que estão discutindo as concepções de ensino. Com relação às qualificações, nós tivemos 4 em agosto, vamos ter 5 agora em setembro e 4 em outubro, e a gente consegue, até outubro, qualificar todos os alunos da primeira turma. Aqui é rápido, uma produção. Participação em eventos, nós tivemos 18 eventos, dos quais nós participamos, tanto alunos quanto os professores, com 54 trabalhos apresentados e 14 publicações. Aqui ainda falta as publicações, não tem as publicações que estão no prelo, né? Então, são números, é claro que isso precisaria ser qualificado e aí precisaria ver também como é que está a distribuição com os 14 professores, dos quais 12 são permanentes e 2 são colaboradores. Então, precisaríamos verificar isso depois. Nós fizemos um relatório, né, junto com a secretaria lá do nosso núcleo, que não dá para a gente apresentar aqui, eu trouxe só uma amostra, dados mesmo. Né? Então, principais dificuldades, vocês vão ver que as principais dificuldades, depois a gente vai ver os pontos positivos, paradoxalmente as dificuldades também, paradoxalmente, são pontos positivos. Então, nós temos um problema de logística, nós somos 14 professores de 3 campos diferentes, então eles têm que se deslocarem para dar a aula lá em Caicó, então tem que ficar o final de semana. Então, normalmente, aí a gente tem essa dificuldade logística, né, com esses 3 professores. Nós temos o núcleo Caicó, que é no interior, sertão, e aí nós temos Mossoró, que está aqui mais próximo de Fortaleza, e temos também o pessoal lá de Natal, que vão para Caicó. E, da mesma forma que os professores, também nós temos alunos dessas regiões, né, dessas 3 regiões que precisam se deslocar no final de semana para Caicó. Não é nada comparado com o Amazonas, mas sempre tem as dificuldades. Não se compara. Segundo, articular as pesquisas desenvolvidas por alunos e professores com as linhas e com os projetos, né? Eu acho que esse problema dos nossos projetos de pesquisa, que já rolou os e-mails entre a gente, para a gente discutir um pouco dos projetos, é um pouco algo que a gente precisa discutir
também nos núcleos e precisamos discutir também nacionalmente. A articulação entre as pesquisas que a gente vem fazendo e os projetos que estão lá na nossa PCN. É uma discussão que está sendo feita e a gente precisa, eu acho que isso é uma das dificuldades. Aumentar a participação em eventos e publicação na área específica de ensino de filosofia. Como eu disse, a gente, dos 14 professores, quando a gente vai verificar realmente dos 14, nesses 2 anos, quem participou de eventos específicos, quem produziu na área específica, aí aqueles números lá, eles precisam ser matizados, né? E compreender a especificidade do mestrado profissional para articular filosoficamente a parte filosófico-crítica com as questões metodológicas de intervenção na escola. Tem resistências, tem professores que não compreendem a especificidade do mestrado, tem alunos que chegam não compreendendo, então essas resistências aos poucos precisam ser quebradas para compreender de fato qual é a nossa especificidade. E a adequação às exigências do Comitê de Ética. O nosso núcleo, nós decidimos, no colegiado local, que todos os projetos, tendo em vista as intervenções nas escolas, todos os projetos teriam que passar pelo Comitê de Ética. Antes da qualificação. Tem resistência dos alunos, tem resistência dos professores. Mas o diretor do Comitê de Ética da universidade é muito próximo a gente. Inclusive é lá do nosso campus, e todo ano nós fazemos uma oficina com o Comitê de Ética com os alunos. Então eles vão lá, ele vai lá e explica aos alunos como é que deve ser submetido. Na verdade é um projeto simples, porque os riscos com os alunos são bem poucos, né? Mas a gente preferiu fazer assim para a gente ter as garantias de não ter questionamento. O Isanete está aqui, depois ela pode falar. Por exemplo, dos alunos dela, alguns pais não permitiram que os alunos participassem da pesquisa, né? Então a gente preferiu fazer com que todos os projetos passassem pelo Comitê de Ética, já que todos terão intervenção na escola. Os pontos positivos, como eu disse, paradoxalmente, é o fato de nós termos nos articulado na universidade, professores de 3 campi diferentes, para a gente pensar junto e articular junto, e estamos fazendo juntos o Prof. Filo. Temos a formação em nível de pós-graduação dos nossos egressos, né? Daqueles 21 egressos, dos 21 alunos atuais, 17 são nossos egressos, ou de Caicó ou lá de Mossoró. Nós temos 2 cursos de filosofia. Então, isso para a gente é muito importante. Nós tivemos uma avaliação do curso de filosofia agora lá de Caicó, e isso pesou positivamente o fato da gente estar com licenciatura, com PIBID, com formação de professores e também a nível de pós-graduação na área de formação de professores, né? A formação continuada dos professores de filosofia, tanto da rede básica quanto da rede privada. E aí nós temos, entre os nossos egressos, eles são professores da rede tanto do Rio Grande do Norte, quanto também da Paraíba. Então, embora tenha o mestrado profissional lá em Campina Grande, mas os nossos ex-alunos que trabalham na Paraíba, quase todos eles estão fazendo o mestrado conosco. Então, nós estamos atendendo Rio Grande do Norte e uma parte também lá da Paraíba. E o aumento da pesquisa, né, publicação e participação em eventos na área específica, que isso é o que a gente deseja, isso é o que a gente quer, né? Nós temos, mas precisamos também contaminar os nossos colegas professores do mestrado para que compreendam que estão numa área específica nessa questão para a gente discutir o ensino. Pode passar, Luana, por favor? Terminou, né? Então, coloque na página da UERN. Só para falar essa última coisa sobre a publicação, nós temos uma revista do mestrado, é uma revista do nosso departamento. Procure lá, deve ter periódicos, por favor. Acho que nessa barra aqui. Periódicos aqui. Então, Trilhas Filosóficas. Nós temos uma revista que é do departamento, e ela também, nós estamos vinculando ao mestrado. Baixe, por favor. Tem a revista E a gente está propondo um número para o próximo ano. Ela para quem quiser saber o Qualis, ela é B5 em Filosofia e B1 em Ensino. Certo? Revista Trilhas Filosóficas. Vou abrir, por favor. Então, a gente está com um número para vamos abrir chamadas até, está pequeno, mas a gente tem fluxo contínuo e temos dossiê. E a gente está propondo um dossiê para o próximo ano sobre acho que vai ser chama.
sobre, aqui, ó, Introdução à Filosofia e Filosofia do Ensino de Filosofia. Então, a gente espera a contribuição de todos vocês. Podem estar lá na página da UERN, né? Acho que já com esses 2 anos, e agora o 3º ano que a gente vai ter uma disciplina de Filosofia do Ensino de Filosofia, certamente a gente tem muito material já produzido. Então, a gente gostaria de receber para a gente publicar um número específico sobre filosofia, Introdução à Filosofia e Filosofia do Ensino de Filosofia. O prazo é até 31 de maio de 2019, então a gente tem bastante tempo ainda. É B5 em Filosofia e B1 na área de ensino. Tá certo? Okay? E eu vou passar, então, agora para os colegas, alunos, professores do nosso mestrado. Começamos com quem, Zé? Boa tarde a todos. Dizer que é um prazer, né, estar num evento, né, nacional, né, muito gratificante mesmo, representando também o campus, né, da UERN, o núcleo da UERN. Gente, meu tema, o tema da minha pesquisa, né, diz respeito ao ensino de filosofia, a partir da filosofia de Nietzsche, né, por uma metodologia filosófica para o ensino de filosofia no nível médio. Então, meu orientador é o professor Dr. Marcos von Zuben, né? Então, vamos lá. Começando aqui para falar o local da pesquisa, né? Onde está acontecendo a pesquisa na Escola Cooperativa de Parelhas, é uma escola particular de ensino, certo? A turma que eu escolhi para fazer a intervenção, né? Foi a turma da 2ª série do ensino médio, certo? A turma compõe 21 alunos, né? E nessa jornada de querer, né, construir uma metodologia do ensino de filosofia, né, a justificativa dessa pesquisa coloca em xeque, né, aprimorar a questão, fazer uma reflexão sobre uma questão metodológica, né, aprimorar as metodologias de ensino, pode passar, certo? Aprimorar as metodologias de ensino, né, e refletir sobre o atual ensino de filosofia no Brasil, né, como está acontecendo, né. E o objetivo geral da minha pesquisa, né, é elaborar a metodologia, aplicar e avaliar isso na prática, ver como é que essa metodologia realmente se foi válida, se é válida ou não, né. Então é dessa maneira. Pode passar o próximo slide. Bem, a estrutura do meu trabalho funciona assim. No primeiro capítulo, eu trabalho ali a crítica de Nietzsche ao ensino de filosofia, né? Em especial a educação alemã, a educação filosófica, né? E trago os pontos da crítica dele, trago a questão do Estado, né? Como o Estado, né, na Alemanha, né, se utiliza da filosofia contra a própria filosofia, certo? Então, nenhum outro ponto, eu trabalho a educação como meio para a elevação do homem. E no capítulo 2, né, que já foi desenvolvido, né, eu trago apontamentos da filosofia nietzschiana para se pensar uma metodologia do ensino, né? Então, são apontamentos. Eu tento me apropriar de 2 movimentos, né? O Tornar-se que a gente sabe que é lema de Píndaro, porém, Nietzsche tem uma outra interpretação, dá uma interpretação diferenciada, né? Então, Tornar-se como o primeiro movimento, e o segundo movimento, para a construção dessa metodologia, né, seria a questão do além do homem, né? Pensar a questão da autossuperação de si, autossuperação de si mesmo. Então, a metodologia que vai ser apresentada, ela se configura nesses 2 movimentos, né? Tornar-se o que se é em um primeiro momento, e no segundo momento, a autossuperação de si. Ok. Bem, aqui eu trago para vocês a parte da metodologia, né? Que o objetivo dela é justamente fazer com que os alunos tenham, né, uma compreensão dos conteúdos e conceitos filosóficos, né? E possa fazer também uma genealogia de si mesmo, né? E a partir disso compreender o que se é, né, em direção a um tornar-se, né? De uma certa maneira pode até soar um pouco negativa essa ideia de que tem que perder essa perda de si, mas é justamente isso. Tem que ter essa consciência, né? Tem essa consciência de si do que se é hoje, para depois tá nessa direção do tornar-se, né? Então se justifica
em um primeiro momento, uma genealogia de si, e em um segundo momento, autossuperação de si, né? Bom, então, nesse primeiro movimento, como vocês estão vendo aí, a partir de tornar-se o que se é, a metodologia está baseada em 2 passos nesse primeiro movimento, né? O primeiro passo da aula, né, no acontecimento. A gente pode tomar isso como sequência didática, na verdade, né? Então, exposição temática e problemática, onde o professor de filosofia vai, né, chegar a mostrar o tema, fazer um levantamento de questões, né, daquilo que os alunos pensam, né, do que seja em relação àquele tema, né? E aí você pode envolver também um problema social, ou trazer também problemas próprios da filosofia que diz respeito ao tema, né? O segundo passo é investigação interpretativa conceitual. Bom, aí chegou o momento em que os alunos vão ter contato com texto filosófico, né? A partir do livro didático. Então, eles mesmos irão, né, criar as questões. E isso o professor tem que estar, né, orientando, né, dentro da aula, tem que estar subsidiando, né, ajudando os alunos a fazer. Se as perguntas que eles estão criando ali não tiver muito boa, mas tentar fazer um ajuste junto com eles, né? E esse momento é justamente para fazer o quê, né? Eles fazem a pesquisa, né? A pesquisa sobre o tema e também compreender os conteúdos e os conceitos próprios da filosofia, né? E aí, depois que eles navegarem, né, entrar dentro do texto de filosofia e compreender isso aí nós vamos para o outro passo. Pode passar, por gentileza. Né? O segundo movimento, né, que diz respeito, como eu falei, à autossuperação de si, né? É o momento que eleva a filosofia de Nietzsche na questão do criar, né? Então, o aluno, quando ele cria, ele se supera. Quando ele está criando, ele cria a si próprio também. Então, se baseia nessa perspectiva. Esses outros 2 passos diz respeito ao seguinte, né? Problematização argumentativa. O aluno pega o levantamento de questões e cria outras questões dentro da temática. O professor vai avaliando essas perguntas, como eu tinha falado. Isso aí já é a preparação para o outro passo, que é a produção filosófica, né? Esse é o momento em que o aluno ele vai produzir filosofia, né? Eu entendo que o ensino de filosofia deve ser... Talvez eu vou tirar a palavra deve, mas... Vamos tirar a palavra deve. Mas deve ser produção... de filosofia. Vamos tirar deve, né? Deve, né? Vamos tirar deve. Que seja a produção de filosofia. Que seja. Então, que seja a produção de filosofia. Então, é o seguinte, aqui nesse passo da produção filosófica, né? Pode ser por meio de uma produção textual, certo? Pode ser por meio de uma produção textual, pode ser por debates teóricos de conceito, no qual os alunos podem, né, apresentar, e, de uma certa maneira, apresentar os conceitos e vir com um novo. Pode ser que dentro da metodologia... Pode ser que dentro do que ele está produzindo, né, depois daquela compreensão que ele teve, ele vá lá e pode tornar isso na prática um certo teatro, apresentar como uma poesia, que ele mesmo possa criar isso, né? É um momento criativo. Então, essa metodologia... pretende fazer com que eles exercitem o pensamento filosófico, né, o pensar autônomo e produza filosofia. É o momento que eles podem pensar diferente, né? Diferente. E não apenas só reproduzir filosofia, né? Mas produzir. Não é reproduzir, é produzir. Certo? Então, bem, a pesquisa é de natureza qualitativa, né? Eu pretendo avaliar os dados de que maneira? Observação das aulas, por minha pessoa, né? Questionário, aplicar um questionário com os alunos, para ver se realmente a metodologia foi válida. Eu quero captar o que é que eles entenderam, se realmente eles pensaram filosoficamente, né? E aí eu quero também fazer também um roteiro de questões, que vai ser um roteiro de questões, uma conversa gravada em áudio. Um minuto? Beleza. Dentro dessa perspectiva, eu quero avaliar... Só um minutinho, pode voltar. Eu quero avaliar nessas 3 etapas aí, né? Análise reflexiva dos questionários, análise crítica, reflexiva e interpretativa também das produções filosóficas dos alunos, e aí vou fazer um diagnóstico também, né? Se a metodologia realmente foi válida ou não para o ensino. Então, as intervenções estão acontecendo,
estão acontecendo, né? Com um mês mais ou menos aí para frente eu já termino, já começo a fazer o levantamento faço o questionário e vou começar a tratar dos dados de modo qualitativo. A natureza, como eu falei, é qualitativa, a natureza da pesquisa, e as produções estão sendo muito boas, inclusive quem quiser ter contato com algumas produções que eu tive está aqui, dos meus alunos. Eu estou intervindo com metafísica, certo? Estou intervindo com metafísica. A princípio, eu posso dizer que os textos estão bacanas, né? Eles estão produzindo bacaninha. E quem quiser ter contato está por aqui, viu, gente? A próxima, só para... Certo. Dizer que o mestrado é muito bom, né? Que a contribuição que esse mestrado tem para a nossa prática é essencial. Acho que deve ter mais luta, né, para que esse mestrado continue, né, que se ampliar vagas e que os professores, né, certo, que os professores que nós professores de filosofia possam aprimorar nossas práticas a partir das reflexões feitas pelo mestrado. E obrigado, gente, desculpa. Então, boa tarde. Eu vou direto ao texto. Eu me apoio em duas obras do filósofo francês contemporâneo Maurice Blondel. Primeira obra, L'Action, ensaio de uma crítica da vida e de uma ciência da prática. E a segunda obra, Le point de départ de la recherche philosophique, o ponto de partida da investigação filosófica. Ainda não temos nenhuma obra de Blondel traduzido para o Brasil, mas o meu orientador, ele fez mestrado e doutorado em Blondel e a gente vem trabalhando. Então, eu divido o meu trabalho em algumas partes. Primeira, o contexto histórico de Maurice Blondel, uma introdução geral à filosofia blondeliana, especificamente a obra L'Action, a investigação filosófica, a filosofia como tarefa, reflexão e prospecção, né? Então, o tema do meu trabalho está aí, a filosofia como tarefa, um convite a partir da escola. Qual é o primeiro ponto que eu me detenho? O contexto histórico de Maurice Blondel. Essa obra L'Action, que significa a ação, foi lançada em 1893 e a princípio não foi considerada uma obra filosófica. Isso vindo a acontecer com o passar do tempo. Qual era o contexto europeu? Um contexto fundamentado no materialismo, positivismo, niilismo, pessimismo, cientificismo vulgarizado, negação da espiritualidade humana, idealismo, evolucionismo, panteísmo, etc. Então, a obra nasce dentro desse contexto. Então, a Europa passa por essa dificuldade e é aí que Ortega y Gasset, né, vai dizer o seguinte: é uma idade totalmente antifilosófica. Se a filosofia fosse algo que se pudesse prescindir, certamente ela teria desaparecido. Qual é a novidade de Maurice Blondel? É a proposta da filosofia do concreto, uma filosofia pautada na ação. É interessante também, passando para o segundo ponto, introdução à filosofia de Maurice Blondel, é que todo o seu pensamento é um exercício, né, de uma vida consciente, onde ele relaciona pensamento-ação, pensamento em vida. O que é que significa diretamente ação para Maurice Blondel? Quando você começa a ler L'Action, ele pergunta, sim ou não, há um sentido na vida? Qual o destino humano? Existe um destino? Como é que tudo me cobra? Como é que é uma exigência sobre mim se eu mesmo não pedi para existir? Então a obra todinha, são 600 páginas, é uma resposta a essa pergunta. O que é que ele constata? Que a ação é universal, ninguém escapa, nem mesmo diante do suicídio. Se manifesta como uma obrigação da ordem moral, onde nos traz escolhas penosas e renúncias. É impossível parar de agir, impossível cumprir tudo aquilo que se decide e, acima de tudo, é impossível dominá-la porque ela está aberta ao infinito. Portanto, na nossa vida é impossível fugir da dinamicidade da ação. Cada ação nada mais é do que uma elucidação da própria experiência de vida, da própria experiência humana. A ação como ciência da prática, né? Ou seja, em cada ação nós percebemos uma força atrelada a ela, um dinamismo. E aí Maurice Blondel lança duas palavras, volonté volant e volonté volue.
a vontade que quer e a vontade querida. O que é a vontade que quer? É aquilo que nós almejamos, aquilo que está no plano da ideia, né? E a vontade querida é o que de fato acontece no nosso dia a dia. E com isso aí se percebe uma certa desproporção gerada no homem, que causa uma insatisfação natural, porque ele não consegue realizar tudo aquilo que ele almeja, né? Aí eu explico o tema do determinismo e da liberdade que deve ser feita dentro desse determinismo. Com isso se cria uma lógica da ação. O que é a lógica da ação? Uma tentativa de equacionar esse deságio que nós vivemos. A ciência da prática enriquece a ação, elucidando-a e tornando-a mais consciente de si. É na ação que o homem constrói o seu destino. Aí eu passo para um segundo tópico, fenomenologia e metafísica na perspectiva da ação, né? E aqui tem algumas perguntas que eu faço. O que observa o filósofo da ação? O que se constata de fato na vida humana? Quais experiências são facilmente perceptíveis no decorrer da vida? Que conclusões se podem tirar de tudo isso? Primeiro passo, nós experimentamos uma finitude, nós experimentamos uma limitação. Ou seja, há um contraste na vida, há um contraste na ação. Primeiro, porque nos sentimos limitados. Mas segundo, estamos dentro do campo das possibilidades, né? E com isso, mesmo nas possibilidades e nas finitudes, é necessário um progresso na ação. Essa inquietação no tocante à ação. Então, quando eu me sinto inquieto diante da ação, eu me abro para o fenômeno, né? Aquilo que se manifesta, né? Vida prática incentiva o homem a romper a barreira do determinismo e do querer. O fenômeno é o fato constatado e observado. Então, ao analisar o fenômeno da ação, eu sou conduzido para o campo da metafísica, né? Representa o todo da ação, mas surge sua dinamicidade. Então, o fenômeno vai, por si só, nos conduzir à metafísica. Agora, a metafísica como fenômeno da ação, não como a metafísica de Hegel. A metafísica é um fenômeno, né? É o encadeamento, e o fenômeno da metafísica é o encadeamento de todos os fenômenos. Isso aí me liga ao fenômeno da moral, o fenômeno da política, o fenômeno da metafísica, o fenômeno da ciência e assim sucessivamente. Ora, fenômeno da metafísica me conduz ao campo da transcendência. E é aí que Maurice Blondel vai lançar na sua quinta parte o chamado o único necessário, que é uma opção de vida de cada um. A abertura da ação para o único necessário significa a vida da ação, o fechamento, a morte da ação. Então, como explicar não, porque o tempo está corrido aqui. O único necessário é uma espécie de presença fundamental na consciência humana, que orienta o homem a agir no decorrer da vida. Ou seja, o homem encontra-se diante de uma opção pelo absoluto. E essa opção se une à sua vontade como consentimento e dom. Essa opção é feita por cada um e é intransferível. E aí tem a segunda parte da obra, a investigação filosófica a partir da obra Le Point de Départ de la Recherche Philosophique, de 1906. Então, nós estamos há 13 anos da obra, da primeira obra, L'Action. E a pergunta de Blondel, essa é a primeira vez que ele se detém na filosofia. Onde começa a filosofia? Aí ele constata 3 elementos. O fim da verdade, como fato indiscutível na Europa. Filosofia e vida não podem ser pensados separadamente. E o pensar reflexivo ele é recheado de antinomias. Por falar em antinomias, ele tem 3 obras. L'Illusion idéaliste, de 1898, onde ele faz uma relação entre realismo e idealismo. Princípio elementaire d'une logique de la vie morale, moral e lógica. E Le Point de Départ, que a pergunta é, de onde vem a filosofia? Ela é espontânea, a filosofia é algo popular, ou a filosofia ela é técnica, né? E no... Ixi, Mário, 2 minutos. E no decorrer da ação, ele vai dizer que a filosofia tanto é espontânea, como é técnica ao mesmo tempo. E aí ele começa um debate, os falsos pontos da investigação filosófica. Seria a reflexão o ponto de partida da investigação filosófica? Ele vai de um debate com os idealistas. 2, seria a atitude crítica o ponto de partida da reflexão filosófica? Não, Kant.
E 3, seria a intuição psicológica que nós trabalhamos Bergson, né? O que é a filosofia como tarefa? A filosofia não é para Blondel nem reflexão, nem atitude crítica, nem intuição psicológica. A filosofia para ele é prospecção e reflexão. O que é a prospecção? É o conhecimento direto, o conhecimento intuitivo quando estamos no caminho da ação. O que é a reflexão? É a retrospectiva daquilo que já aconteceu. Então, há uma união da reflexão e da prospecção que gera um conhecimento em ato. A filosofia inicia quando o homem procura elucidar seu agir concreto e inteligente por meio de uma reflexão que enriquece a prospecção. O que é a filosofia? É o exercício da autocompreensão humana situada na história. A prospecção torna-se estritamente filosófica somente quando se propõe como tarefa inicial reintegrar nela todas as conquistas fragmentadas da reflexão. Vou pular aqui. Como é que é a minha parte prática? A prática para uma filosofia como tarefa, né? Então, a minha intenção é apresentar uma proposta a mais de se trabalhar a filosofia no ensino médio, pautado na filosofia da ação, com práticas de exercício de elucidação da própria experiência. Bem, o tempo acabou. Boa tarde, eu me chamo Isanete, meu orientador é o professor Antônio Júlio Garcia Freire. Infelizmente, ele não pôde estar presente hoje. Eu vou me prender ao texto para não exceder o tempo. Meu texto está dividido em 3 partes. Inicialmente, eu vou falar a motivação desse trabalho. Na sequência, eu vou tratar brevemente da base teórica, que o teórico que eu utilizo é Platão, especialmente a metodologia helêntica socrático-platônica. E, por fim, eu vou falar a sequência da minha pesquisa empírica. No ano de 2015, eu iniciei na Escola Estadual Amaro Cavalcante, que fica localizada no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Jardim de Piranhas. Então, chegando lá, eu me deparei com alguns problemas relacionados à capacidade de argumentação dos alunos. O tema dessa pesquisa é o estudo da metodologia helêntica como uma maneira de aprimorar a argumentação crítica dos alunos do ensino médio da referida escola. Essa pesquisa foi motivada pelo fato de os alunos da referida escola, durante a realização de discussões sobre temas filosóficos, apresentarem resistências ao debate, demonstrando dificuldade na prática argumentativa. Essa dificuldade também foi observada mediante a produção de dissertações filosóficas e outros textos que requerem a prática da argumentação. Apesar das orientações dadas pela professora antes da escrita dos textos, os alunos apresentavam dificuldade em utilizar argumentos para justificar suas ideias acerca do tema discutido. Desse modo, eles limitavam-se a simples exposições de ideias não fundamentadas ou a reprodução de trechos do livro didático ou da internet. Essa dificuldade de argumentação foi percebida em todas as séries do ensino médio, independente da quantidade de alunos por sala, e não era uma dificuldade específica da disciplina de filosofia. A partir do que foi exposto, esse trabalho problematiza a temática da qualidade da argumentação filosófica entre os alunos da educação básica, buscando entender de que maneira a compreensão da metodologia helêntica socrático-platônica pode contribuir para o aprimoramento da argumentação desses alunos. Um dos pressupostos dessa investigação é de que o estudo dessa metodologia vai ajudá-los, uma vez que esse procedimento ele visa levar as pessoas à revisão de ideias pré-estabelecidas e ao reconhecimento de suas limitações conceituais, tornando possível a construção de novos conhecimentos. O objetivo geral do trabalho é proporcionar aos alunos envolvidos a compreensão e a aplicação da metodologia helêntica na produção de textos filosóficos. A metodologia helêntica ela é definida por Santos como um processo dialético utilizado por Sócrates e explorado nos diálogos platônicos, cito Santos, onde a pergunta "o que é?", o interlocutor oferece uma resposta, um logos, uma declaração que vai ser submetida à prova ou à refutação. Fim de citação.
Para Sócrates e Platão, o diálogo refere-se a um modo de investigação filosófica da verdade por meio de uma discussão entre o mestre e seus discípulos, no qual o mestre os conduz na descoberta de um saber que tem de si mesmos, mas que desconhecem. Na maioria dos diálogos platônicos envolvendo os debates entre Sócrates e seus locutores, como, por exemplo, o diálogo Lax, que foi o diálogo utilizado nessa investigação, cada indivíduo apenas expressa a sua opinião, sem definir propriamente os conceitos. Isso foi a realidade que eu também encontrei na cidade de Jardim de Piranhas. Então, do ponto de vista da metodologia, o ponto de partida da metodologia helêntica, ela é uma proposição aceita pelo interlocutor, por aquele envolvido no diálogo. De acordo com Dinucci 2008, a finalidade desse diálogo é testar a proposição, testar as afirmações do diálogo. A finalidade da metodologia helêntica é purificar a alma do interlocutor da ignorância ou da crença de saber aquilo que não se sabe. De acordo com Platão, a partir dessa purificação, as pessoas elas se tornam mais propícias ao conhecimento. Com relação ao percurso metodológico, a pesquisa é uma pesquisa qualitativa. A amostra do estudo são 5 alunas da referida escola. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram roda de leitura e debate, questionário, entrevista semi-estruturada e análise documental. Os documentos analisados foram textos produzidos pelas alunas. Esses textos serão avaliados a partir de critérios que estão sendo elaborados a partir da metodologia helêntica. Serão analisados 2 textos, um que foi produzido antes do estudo dessa metodologia e outro após o estudo. Então, a sequência da pesquisa empírica é o seguinte. Inicialmente, foi definido juntamente com os alunos, a partir do interesse deles, qual tema seria debatido e foi elegido o tema coragem. Nós lemos textos de filósofos que tratam desse tema e procedemos um debate. Após o debate, eles produziram o primeiro texto. Após essa produção, nós lemos o Lax e estudamos a metodologia helêntica presente no Lax. Terminada essa parte, eles produziram um novo texto. Então, nós estamos ainda na fase de elaboração dos critérios que servirão para comparar a capacidade argumentativa deles no primeiro texto e no segundo texto. As categorias preliminares são as seguintes: autenticidade, a argumentação que está subdividida em validade do argumento, solidez do argumento e coerência. E a terceira categoria, definição conceitual, para verificar se eles realmente conseguiram, no texto, definir os conceitos, responder à pergunta o que é. Tem quantos minutos? 3 minutos. Não, mas tudo bem. Pronto. Obrigada. Vou requerer os 3 minutos de Zanetti para mim. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Giliardi, também sou do campus do Núcleo UERN, do Prof. Filo. Então, o meu trabalho o título, né? A experiência da formação social no ensino de filosofia, o interacionismo simbólico em George Herbert Mead, as contribuições para o ensino de filosofia da graduação à intervenção na educação básica, certo? Sob a orientação da professora Sirlene Santos Mafra Medeiros, que aqui está nos acompanhando. A construção do objeto, né? O tema, a metodologia do interacionismo simbólico e o ensino de filosofia. O tema problema, o conceito de interacionismo simbólico em George Herbert Mead, na resolução de problemas e a
e a análise da realidade é uma perspectiva filosófica? Por quê? Porque, como eu vou mostrar para vocês, o George Herbert Mead, um filósofo norte-americano, praticamente desconhecido no Brasil, já é bem conhecido nos Estados Unidos, mas na Europa, mas no Brasil é praticamente desconhecido. Então a gente tem que e no Brasil ele é conhecido através da psicologia social. Certo? E aí, quando a gente traz isso para a filosofia, a pergunta principal é: nós temos a perspectiva que Mead aponta é uma perspectiva filosófica, já que eu estou trabalhando com ele no mestrado em filosofia, certo? Esse é um dos problemas. O campo empírico. Proposta de intervenção na Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, localizada lá numa cidade do Sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, chamada Cruzeta, certo? O sujeito da pesquisa, sala de aula, primeiro ano do ensino médio, turno matutino, e professores da escola. Por quê? Porque a nossa ideia de intervenção, na nossa proposta, ela tem uma dupla perspectiva. Ela tenta apontar, a partir dos pressupostos do pensamento de Mead, uma metodologia, né, um caminho para o ensino de filosofia na sala de aula, e a outra, uma perspectiva um pouco mais utópica, digamos assim, é levar a filosofia como um eixo norteador das atividades da escola. Essa é as nossas duas perspectivas para a metodologia a partir do pensamento de George Herbert Mead, certo? Os objetivos gerais: compreender a influência do pensamento filosófico de George Herbert Mead, mais especificamente os conceitos de interacionismo simbólico e formação social do sujeito, estabelecendo um diálogo com o agir comunicativo de Habermas, certo? Então nós vamos pegar o conceito de interação simbólica sempre que para fundamentar a nossa pesquisa, sempre que necessário, fazendo uma relação, um diálogo com Habermas. Isso porque a própria teoria do agir comunicativo tem fortes elementos do interacionismo simbólico mediano. Habermas, para fundamentar a sua passagem, né, da virada linguística, o seu paradigma, a passagem do paradigma da consciência para o paradigma da comunicação simbolicamente mediada, vai em George Herbert Mead buscar seus fundamentos, certo? Obviamente. Então, um outro ponto, né, dos objetivos gerais é tentar viabilizar uma experiência filosófica na ação intervencionista desenvolvida na Escola Joaquim José de Medeiros, sendo a filosofia como componente curricular, mediadora, interpretativa da realidade social, como uma das áreas das ciências humanas capaz de despertar a criticidade e a construção de saberes interdisciplinares e ou transdisciplinares. E aí eu faço uma ressalva nessa questão da criticidade, como o nosso colega falou, né? Temos que colocar, entre aspas, o que é que significa essa criticidade. Para Mead vai ser a resolução de problemas. A tarefa da educação no pensamento de George Herbert Mead é a resolução de problemas. Não uma resolução, um tipo de resolução mecânica, né, aos moldes do experimento positivista, digamos assim. Mas a resolução do problema é o modo como esse sujeito, que está intrínseco na sua tessitura social, ele se percebe as problemáticas que atingem ele diretamente e ele se posicionar perante elas. Certo? E ele não ficar à margem dessas problemáticas sem compreender aquilo que lhe afeta diretamente. Então, a resolução de problemas nesse sentido para mim é tomar consciência, agir perante esses problemas e buscar superá-los, né, dentro do seu próprio contexto. Alguns objetivos específicos: estudar o conceito de interacionismo simbólico, em George Herbert Mead, como eu falei, e verificar a viabilidade de uma articulação com a formação social do sujeito, para inserir na praça educativa. Compreender o conceito de intersubjetividade e sua importância na formação social do sujeito e suas interações sociais a partir do pensamento mediano e a possibilidade de diálogo sempre que necessário com Habermas. E desenvolver e aplicar uma proposta de intervenção pedagógica alicerçada no pensamento de Mead e Habermas e promover uma prática educativa hermenêutica crítica emancipatória. Muito bem. Tem o título da minha pesquisa e tem o título da proposta da intervenção, certo? Educação emancipatória e formação social do sujeito Desafios e perspectivas do agir comunicativo nas interações sociais na Escola Joaquim José de Medeiros. Então, eu coloquei, no título da minha pesquisa, tem a experiência, as categorias analíticas que vão orientar meu trabalho. Experiência, formação social e ensino de filosofia. Experiência por quê? Porque meu trabalho está intimamente ligado, associado à minha experiência de trabalho, a todas as minhas angústias, frustrações e também perspectivas de superação dessas dificuldades. Então, a experiência é um elemento central.
Por quê? Quando saio da faculdade, chego no ensino de filosofia público, no sertão do Seridó, digamos assim, como todos os lugares do país temos nossas dificuldades, e aí você cai na real, que você saiu da universidade e muito daquilo que você imaginava ser possível não é. Por uma série de fatores, uma série de condicionamentos que você não aprendeu na universidade. Não é possível, você só aprende isso na prática. E uma série de dificuldades que dificultam o nosso trabalho e muitas vezes leva à frustração e o professor ele não tem essa dimensão do porquê. Se revolta contra o estudante, se revolta contra a instituição, se revolta contra ele mesmo. E foi aí que eu encontrei, justamente no pensamento de George Herbert Mead, um caminho para se pensar um ensino de filosofia. Certo? Na perspectiva do interacionismo simbólico. Justamente por quê? Porque nós falamos em criticidade, nós falamos em emancipação, nós falamos em sentido e significado, mas parece que a nossa prática ela ainda é muito autoritária. Em que sentido? Nós fazemos a nossa aula, escolhemos os conteúdos, os temas e levamos apresentando o estudante, esperando que ele aceite passivamente. Certo? E aí, Mead vai nos oferecer o contrário. Ele vai dizer que o ser humano ele se constitui nas interações sociais com os outros sujeitos. E ele só vai buscar... só tem sentido para ele aquilo que está dentro das suas experiências. Só vai ter sentido para ele aquilo que está no seu cotidiano, no seu dia a dia, certo? E aí nós pensamos uma maneira de fazer filosofia, um método de fazer filosofia, fazendo o caminho inverso, fazendo uma construção coletiva, desde a escolha da temática, o processo como vai ser trabalhado, até a avaliação, certo? E colocando o professor como mediador desse trabalho. Eu teria algumas experiências aqui, para mostrar como foi trabalhado essa ideia de uma construção coletiva a partir de um problema do contexto do estudante, do contexto social, cultural da escola e tentar mostrar como é que isso foi articulado coletivamente. Esse primeiro trabalho aí foi um problema evidenciado na escola. Que problema? A violência. Então, a filosofia aqui entra naquela perspectiva de uma ação que faz uma mediação interdisciplinar com os outros saberes. E aí foi discutido a violência em todas as áreas de conhecimento da escola, na física, na matemática, na biologia, na história, tendo a filosofia como um eixo articulador dessa prática. Voltando à ideia do interacionismo simbólico, partindo do sentido e do significado das experiências do qual esse sujeito está envolvido, que era a situação de violência na escola e na sociedade que ele vive. Certo? Um segundo trabalho, uma segunda perspectiva, foi a construção, por favor, passe mais um pouquinho, que é a construção das salas ambientes estimuladores de aprendizagem, onde nós levamos os saberes de cada área para a sala de aula, o estudante ele produziu esses saberes, organizou as salas para quê? Para que todo momento que ele está naquela situação, ele está incorporando os saberes que ele mesmo produziu juntamente com o professor. Certo? E aqui tem umas imagens da sala de filosofia, certo? Construído pelos alunos, organizado a sala como um ambiente estimulador de aprendizagem. E para finalizar, já acabou? Só por favor, passa aí à frente um pouquinho, um minuto. As ágoras filosóficas, que esse é o trabalho mais específico da área de filosofia. Então, nós construímos, a partir de um problema que foi discutido pelos alunos. Qual o problema? A ascendência do comportamento totalitário em nossa sociedade. Onde é que nós vamos trabalhar isso? Decidido coletivamente. Professor, vamos sair da sala de aula. Vamos para onde? Vamos lá para o Denox, que é um assunto bem grande, tem lá em Cruzeiro. Está seco, mas ainda é um ambiente legal. E aí, vamos fazer à noite uma fogueira, todo mundo conversando? Vamos. E aí nós escolhemos os textos da Hannah Arendt, do Slavoj Žižek, fizemos uma fundamentação epistemológica, fizemos uma fogueira, eles fizeram a fogueira, levaram o violão depois, então nós fizemos uma aula nessa perspectiva de construção coletiva até a avaliação, certo? Então, como está finalizando, mas estou à disposição aí para socializar essa experiência com os demais. Boa tarde a todos. Como está aí a minha apresentação? O meu trabalho, ele foi motivado por um problema que eu acho que é comum a nós todos. Encontrarmos nas salas de aulas
o desinteresse dos alunos por estudar a filosofia. Você tem que motivar o aluno primeiro, você tem que apresentar a filosofia, convencê-los que aquilo é importante para ele, para depois começar a trabalhar. Eu não sei se é a realidade de vocês. Eu encontrei isso lá em Baraúna ao iniciar, em 2016, e até então não tinha havido um professor da área de filosofia lá, eram só professores de outras áreas. E por encontrar esse cenário de desinteresse, apatia do aluno, quando eu promovia algumas discussões em sala de aula, a interpretação de texto, a problematização, para que eles mesmos pudessem participar, sugerindo sugestões de como até produzir uma metodologia para se trabalhar na sala de aula, que eu deixava sempre aberto. Qual a ideia de vocês poderiam ajudar a construir aqui um plano de aula? Como a gente poderia trabalhar esse texto? E os alunos apáticos, sabe, sem participar de nada. Então, isso me motivou a pesquisar como, teoricamente, poderia se fundamentar esse desinteresse primeiro. Para isso, eu tinha que iniciar analisando as causas desse desinteresse de forma prática. E comecei com a ideia de que, ao final, depois dessa análise, eu teria que construir um questionário para que eles próprios se posicionassem. Mas, bem, isso foi, de certa forma, a ideia inicial que eu tive. Quando iniciamos no mestrado essa discussão, então eu fui lapidando a ideia e ficou mais ou menos dessa forma, que eu vou tentar passar aqui para vocês. Eu distribuí o texto em 3 capítulos. No primeiro capítulo, foi desenvolvida a partir de 5 subdivisões. Eu digo assim, na primeira parte, eu tento fundamentar a pesquisa com uma análise dos PCNEM, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, onde se percebe que os PCNEM já apresentam a filosofia como fundamental para se formar um cidadão consciente da sua realidade. Então, também é colocado que a partir do estudo de textos e a partir dos textos filosóficos, das discussões filosóficas, é que o aluno desenvolve as suas capacidades, e eles colocam algumas dessas, que eu gostaria de ler aqui, como seria isto. Para uma formação cidadã plena, é indispensável a contribuição da filosofia, isto é, como auxílio da filosofia, o jovem aluno poderá desenvolver suas capacidades cognitivas de articular conhecimentos, observação, abstração e percepção da realidade à sua volta, sendo capaz de criar suas próprias concepções abstratas do real. Está garantido, assim, que o estudante seja levado necessariamente a filosofar como finalidade do estudo de conhecimentos filosóficos. Então, eu percebi que os PCNEMs colocam a filosofia dessa forma. Então, já estaria aí uma justificativa para que eu, a partir de então, começasse a trabalhar, primeiro, qual é a nossa concepção enquanto professor de filosofia. Nossa concepção particular, aquilo que nos influenciou a pensar a filosofia. Então, percebi que isso era fundamental investigar o que é que eu penso sobre filosofia, o que me influenciou a minha concepção filosófica. Porque só se ensina, ou melhor, é a partir dessa concepção, e é esta concepção que influencia a nossa prática no dia a dia. Os textos que a gente escolhe, aqueles que nós mais gostamos ou que mais dominamos, vem daí, vem daquilo que que influenciou a nossa formação. Então, na sequência, vi a necessidade de, uma vez definido o que para nós seria filosofia, pensou-se que seria necessário, então, discutir
O papel, qual seria então o papel do professor? Este que agora sabe o que é filosofia, este que tem uma concepção própria, em relação com o papel do aluno em sala de aula. Num terceiro momento, apresentei, através da concepção de Deleuze e Guattari, a ideia no livro O que é a Filosofia, onde eles apresentam uma justificativa, uma finalidade para a filosofia no nível médio. Então, foi colocado que a filosofia ela deve ter a finalidade de ajudar o jovem estudante não é bem se proteger, é ajudar o jovem estudante a se libertar das fundamentações ou daquelas concepções a nível de opinião, fugir dessa capacidade ou apresentar, melhor dizendo, uma fundamentação para suas ideias, e não só a nível de opinião. Então eles colocam dessa forma. E, como finalidade, o jovem, ao ser envolvido com a filosofia, ele seria capaz de fazer recortes do real, ser capaz de tirar suas próprias concepções da realidade. E aí, Deleuze coloca que ele poderia até criar conceitos, nesse processo. Ao final do primeiro capítulo, já apresento uma análise do questionário que foi apresentado a 21 alunos de uma turma de terceiro ano do terceira série do nível médio, e a 3 professores, justamente porque eram os professores que davam aula antes, professores de outras áreas, 2 de história e 1 da área de música. O professor de música dava aula lá de filosofia e 2 de história. Então, uma análise desses questionários que foi aplicado a eles, essa análise conclui o primeiro capítulo, onde percebeu-se que os alunos apontavam muito a questão metodológica, que não se interessavam pela forma de ensino, que era muito tradicional. O professor passava resumo do conteúdo no quadro, ia discutir aquilo, ou seja, aula. Então, eles apresentavam muito essa questão metodológica como um dos fatores que desmotivavam eles a estudar a filosofia. Mas, pelo questionário também foi percebido que eles não cumpriam a parte básica deles enquanto estudantes. Eles não liam os textos em casa, eles não revisavam conteúdo algum, eles não faziam as atividades em casa que os professores solicitavam como base para se envolver com filosofia. Então, como é que se vai gostar, como é que se vai se interessar, perceber a importância disso, se não faziam a parte básica deles? Então, esses 2 fatores foram os principais. E um outro é a questão dos pais. Percebeu-se que os pais não participavam da vida estudantil do filho. 2 de 21 alunos responderam que os pais participavam, que perguntavam, que olhavam o caderno. 19 não. Ou seja, o estudante está, ele mesmo, nessa fase tão complexa da vida, responsável por si mesmo em decidir o que é bom para ele, o que não é bom, o que ele vai fazer da vida, não tem acompanhamento dos pais. Aí já no segundo capítulo, eu já trato de um método. Então, a partir desse problema, como solucionar? Um método para resolver esse problema de ensino? Aí eu pego a ideia do Silvio Galo, que é o principal autor que eu uso, aqueles 4 passos que ele usa, que acho que todos nós já conhecemos. Então, assim, vou pegar os 3 minutos de Isonete que ela não usou. Não, assim, então, assim, só para concluir, eu só discordo de Galo naquela passagem do terceiro passo para o 4º. Eu faço uma crítica aí, no meu texto sobre isso. E, por fim, o objetivo, a parte prática do texto, da intervenção, ao final, avaliar com um novo questionário se esses alunos, a partir do que eles responderam no primeiro, se modificou a partir de uma nova metodologia aplicada em sala de aula, se modificou o interesse deles, como é que eles agora veem a filosofia e, em uma socialização, em outro momento,
perceber deles isso, tanto respondendo o questionário como também na socialização, para que seja produzido um relatório ao final para se incorporar os documentos da pesquisa ao final. É isso, obrigado. Ok. Obrigado, agradeço a todos pela paciência de ter nos escutado e convido-os realmente a participarem desse dossiê que a gente vai tentar aí publicar em 2019 sobre introdução à filosofia e filosofia do ensino de filosofia na nossa revista Trilhas Filosóficas, ok? Agradeço a todos. Um abraço.